Um nome que provoca arrepios. Edmund Kemper. Um homem com 2 metros e mais de 100 quilos, inteligência acima da média, educação polida e, ao mesmo tempo, um dos assassinos em série mais cruéis da história americana. Entre 1964 e 1973, Edmund Kemper assassinou brutalmente 10 pessoas, incluindo a própria mãe e os avós. As suas vítimas eram principalmente jovens estudantes universitárias, apanhadas enquanto faziam boleia pelas estradas da Califórnia. Mas o que torna este caso ainda mais arrepiante não é apenas a violência dos crimes, mas o comportamento de Kemper. Um homem articulado, cooperante com a polícia, que falava dos seus crimes com frieza cirúrgica, e uma assustadora ausência de remorso. Antes de ser preso, chegou a frequentar bares de polícias, onde ouvia, com um sorriso discreto, os agentes comentarem os crimes que ele próprio cometera. Hoje, no Crimes e Mistérios, mergulhamos numa das mentes mais perturbadas da criminologia moderna. Edmund Emil Kemper III nasceu a 18 de dezembro de 1948, em Burbank, Califórnia. Desde cedo, a sua vida foi marcada por isolamento, abuso emocional e rejeição familiar. A mãe, Clarnell Strandberg, era autoritária, severa e profundamente ressentida com a presença do filho. Humilhava-o frequentemente, dizendo que ninguém o poderia amar e que ele era igual ao pai, um homem que a abandonou. Chegou mesmo a forçar Edmund a dormir numa cave escura, porque não confiava que ele partilhasse quarto com as irmãs. O pai, Edmund Kemper Jr., um ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, descreveu o casamento com Clarnell como mais traumático do que a guerra e as bombas nucleares. Kemper era uma criança solitária, de olhar distante e imaginário violento. Desde cedo começou a manifestar comportamentos perturbadores como estes. Enterrava animais vivos, apenas para desenterrá-los depois. Matou o gato da família e guardou a cabeça como troféu. Brincava com as irmãs a jogos mórbidos, como câmara de gás e cadeira elétrica. Aos 10 anos, confessou que tinha fantasias em que matava mulheres. Mas ninguém o ouviu. Ninguém o travou. Aos 15 anos, já com mais de 1,90 m de altura, Kemper foi viver com os avós paternos numa zona rural da Califórnia. A tensão em casa cresceu, e, em 1964, o seu impulso tornou-se incontrolável. Edmund pegou numa espingarda e matou a avó a sangue frio, com 3 tiros. Quando o avô regressou das compras, também o assassinou. Queria saber como era matar alguém. Foi o que disse à polícia inicialmente. Mais tarde disse que a sua avó abusou dele, então ele teve de a matar, e ele sentiu-se mal pelo avô estar sozinho sem o seu amor, então decidiu matá-lo também. Em vez de ser condenado, Edmund Kemper foi considerado inimputável por insanidade mental e enviado para o Hospital Psiquiátrico de Atascadero, onde passou os 6 anos seguintes. Mas o mais perturbador é que, ali, aprendeu a manipular. Fingiu recuperação. Ganhou acesso a fichas de avaliação psicológica. Estudou os testes que usavam para avaliar psicopatas. E convenceu os médicos de que estava curado. Em 1972, Edmund Kemper é libertado do hospital psiquiátrico com apenas 24 anos. Os especialistas garantem que está reabilitado. Ele próprio diz o mesmo. Mas a verdade é que o monstro apenas aprendeu a disfarçar-se melhor. A liberdade veio com uma condição: viver novamente com a mãe. Clarnell, que agora trabalhava numa universidade, continuava a insultá-lo, a humilhá-lo, e a provocar-lhe o mesmo ódio silencioso que o moldara em criança. Foi nesse contexto que o Coed Killer nasceu. Entre maio de 1972 e abril de 1973, Edmund Kemper começou a recolher jovens universitárias que faziam boleia na zona de Santa Cruz, Califórnia. As vítimas não suspeitavam de nada, ele era educado, articulado, parecia inofensivo. Mas por trás do volante estava um assassino calculista. O seu modus operandi: levava as vítimas para zonas isoladas. Estrangulava-as ou disparava. Violava os corpos, muitas vezes depois da morte. Levava partes dos corpos para casa, onde voltava a violá-las ou desmembrava. Algumas cabeças eram enterradas no jardim, voltadas para a janela do quarto da mãe. Durante este ano, o Edmund Kemper assassinou 6 estudantes. A primeira vítima foi Mary Ann Pess, de 18 anos. Anita Luquessa, de 18 anos. Aiko Kou, de 15 anos. A sua vítima mais nova, Cindy Schall, de 19 anos. Rosalind Thorpe, de 23 anos. Alice Liu, de 21 anos.
Nenhuma teve hipótese. Edmund disse que era como se existissem duas pessoas dentro dele. Uma que conversava, sorria, fazia piadas, e outra que observava em silêncio e planeava o momento de atacar. Era a voz dessa parte obscura que o empurrava, sempre mais longe. Era abril de 1973. Edmund Kemper tinha acumulado um total de 6 jovens assassinadas, todas apanhadas na estrada enquanto pediam boleia. Mas a verdadeira obsessão de Kemper era a própria mãe. Clarnell Strandberg continuava a tratá-lo com desprezo. Gritava, humilhava, insultava. E à medida que o ódio crescia, também crescia o plano, não apenas para calar a mãe, mas para a destruir completamente. Na noite de 20 de abril de 1973, após uma discussão banal, Clarnell foi dormir. Pouco depois da meia-noite, Kemper entrou no quarto com um martelo. Golpeou-a violentamente na cabeça, depois decapitou-a. O horror não acabou aí. Kemper violou o cadáver, usou a cabeça para atos sexuais e, em seguida, colocou-a num armário. Mais tarde, confessaria: Passei anos a praticar nas outras vítimas. A minha mãe era o objetivo final. Na manhã seguinte, convidou para casa uma amiga de Clarnell, Sarah Taylor Sallet. Assim que ela entrou, foi estrangulada e morta. Com 2 corpos na casa, Edmund fugiu. Conduziu durante dias até o Colorado. Enquanto os Estados Unidos procuravam por um assassino à solta. Ele parou num telefone público, ligou para a polícia, e confessou tudo. Inicialmente não acreditaram. Só depois de dar detalhes que nunca tinham sido divulgados é que perceberam: o monstro tinha se entregado. Em 1973, Edmund Kemper chegou ao tribunal com um comportamento estranho. Cooperativo, educado, articulado, e absolutamente calmo. Não mostrava remorsos. Não chorava. Não pedia desculpas. Durante o julgamento, declarou-se culpado por 8 homicídios. Apesar dos seus advogados tentarem argumentar insanidade, Kemper recusou esse caminho. Queria ser condenado. Queria o fim. A sentença: prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Os especialistas em criminologia consideram Edmund Kemper um dos perfis mais complexos da história criminal. QI de 145, um gênio, tecnicamente. Capacidade elevada de manipulação emocional e psicológica. Comportamentos necrófilos e mutilações pós-morte. Fortes traços de psicopatia, mas com autoanálise profunda. Paradoxalmente, tornou-se uma fonte de estudo para o FBI, chegando a colaborar com os fundadores do Departamento de Perfis Criminais. As suas entrevistas ajudaram a definir o perfil de serial killers como Ted Bundy e BTK. Kemper está atualmente preso na California Medical Facility, em Vacaville. Lá, tornou-se um preso exemplar. Trabalha como narrador de audiolivros para cegos, organiza a biblioteca da prisão e até dá entrevistas sobre os seus crimes. Mas por trás dessa fachada de tranquilidade, permanece a lembrança do que fez, e de quem era. Se eu começasse a matar pessoas, haveria muitos poucos de vocês sobrando. Frase dita a uma psicóloga, ainda jovem. Edmund Kemper não se escondia nas sombras. Não era um vulto, nem um rosto anônimo. Era educado, inteligente, articulado. Era o tipo de pessoa que conseguia conversar contigo durante horas, enquanto dentro dele crescia o impulso de matar. E é isso que torna o seu caso tão perturbador. Porque não é o monstro debaixo da cama que mais nos assusta, é o monstro que sabe sorrir, argumentar e passar despercebido. A história de Kemper é uma lição sombria sobre o poder da manipulação, a falha das instituições que deviam protegê-lo, e a violência silenciosa que cresce quando ninguém está a ouvir. E agora queremos saber a tua opinião. O que mais te impressionou neste caso? A infância conturbada, o desprezo pela vida, a frieza com que se entregou. Comenta abaixo. E se gostaste deste episódio, não te esqueças de subscrever o canal, deixar o teu gosto e ativar as notificações. Todas as quartas, trazemos um novo caso de serial killers. Todos os domingos, mistérios e crimes reais que desafiam a lógica. Lembre-se, todo o mistério tem uma história, mas nem sempre uma resposta.